legal. Uma vez por mês, nós temos um culto de missões. E o culto de missões, ele existe porque Jesus deixou um mandamento. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, porque aqui diz que Jesus, ele deixou algo especial para que nós pudéssemos nos dedicar. Passar uma vida inteira dedicado a si mesmo e aos seus próprios problemas é muito pouco. Deus nos colocou aqui nesse mundo para que nós sejamos luz, para que nós sejamos sal. E viver a vida inteira preocupado só com os seus próprios problemas e olhando para o seu próprio umbigo deve ser muito triste. Então Jesus disse que nós receberíamos poder. Poder para quê? Para nós vencermos a nós mesmos, para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos as nossas carências. E Ele nos deu aqui um novo motivo para nós vivermos e sermos felizes. Vão, Ele disse, vão. Aquilo que eu tenho feito na vida de vocês, aquela vida eterna que vocês têm esperança, vão, contem. Contem para as pessoas no mundo inteiro que a vida não é só isso. A vida não é só esse pedaço de carne. A vida não é só sofrimento. A vida não é só lágrima. Há esperança. Eu tenho vida abundante para vocês e tenho vida eterna. Amém. É por isso que uma vez por mês nós escolhemos uma nação e falamos sobre os problemas que essa nação enfrenta. E também, daqui para frente, eu espero em Deus que a gente possa enviar alguém, e esse alguém constatar, olhar, conversar, como foi o Rafael. O Rafael foi e passou lá 40 dias, e ele viu como era, ele viu a mão de Deus na sua própria vida, ele experimentou o poder de Deus na sua própria vida, porque quando a gente se dispõe a sair do nosso próprio umbigo e ir falar o que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus faz assim. E hoje nós vamos chamar o Rafael, porque hoje o culto de missões é por conta dele. Então nós vamos orar por ele e ele vai falar sobre a Irlanda. Ele visitou 3 países e nós temos um missionário na Alemanha. Nós já temos um missionário, uma igreja tão pequena, uma igreja que não tem muitos recursos, mas tem alguém que nós enviamos e que mora lá. Ele já começou uma outra igreja. Ele é um fundador de igreja. E ele já está lá, louvando o nome do Senhor. Ele é um multiplicador. Através de vocês, de nós, ele está falando de Jesus a outras pessoas. Amém. Então, que a gente possa ter isso em mente hoje. E lembrar, sobretudo, que o poder de Deus vem quando a gente se dispõe a não viver apenas para nós mesmos e para os nossos problemas. Amém? Vamos orar por ele. Jesus querido, obrigada pela vida do Rafael, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade que nós temos, Senhor. É uma oportunidade que nós temos para falar de outros povos, Senhor. Esse momento foi separado, Senhor, para que nós tenhamos noção e consciência de que nós não somos os únicos, Senhor. Existem pessoas no mundo inteiro, Senhor, que se ajoelham diante de Ti, que clamam diante de Ti, Senhor, por seus próprios países, Pai. Há cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Senhor, a Tua doutrina, o Teu amor, a Tua misericórdia, eles não ficaram apenas aqui, Senhor, mas essa doutrina foi espalhada. E que, Senhor, nós temos que espalhar até a Tua volta, Pai, que está próxima. Abençoa o Teu Filho, fala por meio dele e glorifica o Teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Fico muito contente por vejo pessoas novas, caras novas aqui, isso alegra muito meu coração. Hoje a gente vai estar falando, como a pastora já comentou, sobre a Irlanda, especialmente Dublin, capital, que foi onde eu passei a maior parte do meu tempo. E, bom, vamos começar.
Inicialmente já está começando com dados socioeconômicos, tá? População atual, censo de 2011, aproximadamente de 5 milhões de habitantes. Uma média de 30 habitantes por quilômetro quadrado. O inglês é a língua oficial, sendo o gaélico, que é a língua deles, que vem desde a época dos vikings, é 2%. Esse 2% engloba principalmente pessoas mais idosas, que aprenderam na escola, que hoje em dia já não se ensina mais na escola, mas ainda continuam permanecendo essa tradição. Ele é membro da União Europeia, utiliza-se o euro como moeda, capital Dublin, área 70.273 km². Clima tipicamente úmido e frio, pra vocês terem noção, o verão é por volta de 16 a 20 graus. Isso sem contar a sensação térmica. Composição étnica, europeus é basicamente quase que a população integral, 96%, 89% são irlandeses, 7,2% é outros países. Rússia, Holanda, Alemanha. Tem muita facilidade, principalmente em Dublin, devido à imigração e trabalho para conseguir. Então, por isso que está tendo esse acréscimo. Asiático, principalmente os chineses, 1,1%, africanos 0,8%, americanos 0,5%, australianos, neozelandeses 0,1% e outros 1,5%. Os asiáticos aqui, 1,1%, a gente pode já considerar os brasileiros com índice praticamente igual. Que, bom, constatei lá um exemplo de 10 pessoas na rua, 8 você já consegue ouvir o português. Então é muito brasileiro que tem lá, justamente por causa disso, da facilidade da imigração, trabalho, paga-se menos para os brasileiros, então eles querem isso, a gente pagar menos impostos. Então tem essa diferenciação aí para os brasileiros. Vamos entrar no quesito religião, que é o que está iniciando aqui isso. Predominantemente católico, 87%. Aqui a gente tem a imagem do São Patrício, que foi o fundador. São Patrício, o apóstolo da Irlanda. O que aconteceu? Ele foi o primeiro missionário cristão na Irlanda. Ele nasceu na Grã-Bretanha, aos 14 anos de idade foi vendido como escravo para a Irlanda. Permaneceu lá por volta de 6 anos, voltou para o país dele, fugido, obviamente. Se tornou padre e retornou para a Irlanda para pregar o Evangelho. Ele conseguiu transformar o paganismo e tudo isso que existia lá no catolicismo. Tanto que ele é considerado o padroeiro da Irlanda, o apóstolo da Irlanda. E a maioria desses fiéis que ele transformou, digamos assim, para o catolicismo, se tornaram monges. Lá na frente a gente vai ver a importância desses monges. Ele utilizava uma forma muito interessante, vocês podem ver bem aqui na mão dele, um trevo de 4 folhas, que acho que quase todo mundo sabe que é um item que existe muito lá. Era a forma que ele usava para pregar, para evangelizar, ou seja, é explicado 3 em 1, a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo em um só. Era uma forma que ele utilizava porque existia bastante naquele país. O paganismo a gente vai ver que vem dos vikings. O mundo evangélico, que é o que vai interessar para a gente, que tem bastante material, agnósticos e ateus. Esse basicamente é o panorama religioso que a gente vê na Irlanda. Aqui começando já, a gente pode ver uma igreja extremamente grande, que é a Igreja de Cristo, dividido à esquerda ali Dublínia. Dublínia é continuação da igreja, só que devido ao problema financeiro, ou seja, a recessão de 2008, foi transformado num museu. E hoje a igreja ainda tem missa, pode-se dizer assim, só que é um museu também. Então você entra, você paga ingresso para visitar. Então realmente acaba mudando todo esse panorama que eles têm lá. Então um museu viking e um museu da igreja. Aqui são os escombros que eles ainda permanecem da Igreja de Cristo, que foi onde ela começou. Após invasões e tudo, teve a destruição da igreja, mas eles mantêm lá como um sítio arqueológico, pode-se dizer assim. Aqui é a Igreja de São Patrick, ou seja, a Igreja de São Patrício, que é o padroeiro deles, o apóstolo da Irlanda, no qual é muito famosa, continua a mesma função. É um museu, você paga uma entrada para visitar, para conhecer, tem comércio lá dentro. Então você começa a perceber que já há uma separação. Quando eles saem do mundo religioso, já entrar no mundo comercial. Isso são fotos internas, tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, são capacetes de cavaleiros, como era antigamente, eles permanecem com isso, justamente para mostrar para os visitantes, e as bandeiras, os brasões das suas famílias. Ali a gente pode ver também, são situações que mostram as chaves da igreja, que sempre foi utilizada, material da própria missa que eles utilizavam lá. Então tudo isso está à exposição, e praticamente não tem mais missa lá. Aqui é interessante demonstrar que aqui no Brasil a gente tem isso.
que quando eles ajudam o local, eles colocam um vitral. Lá eles deixam essa almofada para a pessoa se ajoelhar com o brasão de cada família. Então é algo bem diferente que também ainda existe lá. Aqui, como eu falei, demonstrando, por ser um museu, eles têm recordação da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em memória, e chaves que eles demonstram que é de toda a parte que foi utilizada até os dias de hoje dessa igreja de St. Patrick. Aqui, mais uma vez, como o catolicismo é muito forte no país, igrejas e mais igrejas. A primeira é uma igreja no interior, que funciona normalmente, e aqui é uma igreja, só que é um mosteiro, na verdade, tá? Que junto tem um cemitério, que é muito comum você encontrar os mosteiros com um cemitério ao lado. Isso hoje em dia é uma atração turística, o cemitério. Enfim. Aqui nós temos mais uma, aqui também, apesar da foto estar um pouco cortada, a gente tem cemitério à direita e à esquerda também. Mesma coisa, são igrejas no interior da Irlanda. Aqui uma situação bem interessante, a gente tem divisões aqui no Brasil, ortodoxa, mundo evangélico e por aí vai. Aqui não, dentro da mesmo local físico eles têm o catolicismo romano, né, e a igreja ortodoxa. Então justamente no próximo culto a gente vai ver que isso já está começando, já acontece na Alemanha. Eles alugam espaço para outras igrejas, igreja batista, presbiteriana. Então isso já acontece só que na Alemanha, mas aqui eles fazem dessa forma, no mesmo local dividem aí o culto deles. Aqui é uma igreja anglicana que tem horário para funcionar, é o único horário de segunda a sexta, 12h45, não fica aberto o tempo inteiro. Como a gente também na outra foto também tem horário para funcionar, então não fica aberto o tempo inteiro. Então isso já começa a demonstrar que é meramente um local para você ir fazer a sua obrigação durante a semana ou durante o final de semana e nada mais. Então começa a ver o distanciamento de Deus, esse relacionamento com Deus, que é o que a gente busca cada dia mais. Essa frase está escrito: Cristo ao meu lado, Cristo para vencer comigo, Cristo para me confortar e para me restaurar. Essa frase está dentro da igreja de St. Patrick, de São Patrício. É uma frase muito forte, eles trazem consigo isso daí. Eu achei interessante colocar isso para mostrar o quão importante a figura de Cristo é, apesar de a gente ver que eles não têm tanto esse relacionamento de estar funcionando, de estar mudando a característica para um museu ou para algo comercial. Essa é uma prisão, Kilmainham Gaol, é uma prisão muito antiga que existe lá, ela é de 1746. É interessante colocar que ela não funciona mais hoje em dia, ela é desativada, virou um museu, e o quão forte é o catolicismo ali dentro deles. A gente vai ver nas próximas fotos que dentro de uma cela tem uma gravura de uma santa, como aqui a gente pode ver, que era por onde os guardas viam, e eles utilizavam demais isso, então era realmente uma coisa bem forte para eles. É interessante comentar que na época de 1700, quase 1800, estava bem complicada a situação de fome, de desemprego, de violência, então eles tentavam ser presos para ter o que comer em um local de abrigo. É bem interessante, sendo que a refeição deles era um pão por dia, 1 litro de leite por semana e uma vela a cada 2 semanas, que não tinha energia elétrica. É bem interessante. Agora a gente começa a falar dos agnósticos que existem. Isso é uma igreja, no caso católica, que depois da recessão parou os seus serviços e se transformou numa igreja agnóstica, Lighting World, mundo luminoso ou mundo da luz. Então é interessante. Uma semana depois que eu fiz essa foto, eu passei lá na frente e já estava fechada também. Então isso também mostra o quanto, que a gente vai ver mais adiante, o quanto, principalmente os pastores e etc., eles oram para que o mundo ali dentro daquela nação, a situação dentro daquela nação mude, e vem mudando realmente nos últimos 20 anos. Aqui é o paganismo, é o mundo viking, que muita gente conhece, é o Ragnarok, para quem não sabe, é o apocalipse viking, o fim do mundo viking, está escrito ali em inglês. Nada mais eles adoravam a deuses como Thor, Odin, Loki. Sim, é o mesmo da Marvel que a gente vê no cinema. A gente pode ver que eles utilizam animais, frutas. Isso daqui é a representação no Museu de Cera de um tipo feiticeiro, enfim. Aqui, ali em cima na primeira foto, a gente tem como era o enterro feito dos vikings, que era com a sua armadura, com o seu escudo, com a sua espada, que eles acreditavam que eles poderiam voltar e também levar para o outro mundo. Aqui a gente tem a representação de uma feiticeira também, fazendo o ritual dela, com imagens de madeira ao fundo, animais, enfim.
Aqui a gente tem isso dentro de um museu, tá? Museu de Arqueologia. São esculturas. A primeira representa o deus da fertilidade. A segunda, se eu não me engano, é sobre o deus de mantimento em casa, de alimentação, porque era um tema que realmente era um pouco complicado. Então eles adoravam esses pedaços de pedra e escultura que eles faziam, assim como essas outras aqui que a gente pode estar visualizando. Isso daqui é um tipo túmulo de uma mulher viking. Ela era enterrada no meio de pedras e ao lado a gente tinha uma bacia que eles colocavam, que era com água ou alimentos. Eles achavam que a pessoa poderia ressuscitar e tinha que se alimentar. É bem interessante como eles faziam. Não eram buracos cavados no chão, era em forma de túmulo de pedra mesmo. Aqui a gente vê como, principalmente a Europa, é um mundo que a gente sabe que tem muita opressão, tem esse lado paganismo muito forte, magia negra. Aqui são lojas, tá? Loja de voodoo, como vocês podem ver, e ali menorzinho à esquerda está escrito magia negra. Isso está numa das ruas principais, na mesma rua do rio, que é o rio que corta a cidade, então vocês podem ver. É bem diferente, é bem inusitado e é bem confuso também. Isso era o horário de meio-dia, estava fechado obviamente. E aqui nessa de voodoo, em especial, além de ser loja de voodoo, ela funciona como um lounge, ou seja, de noite, depois, acho que à noite funciona como um bar. Então já mistura tudo, né? Bebida alcoólica, etc. Isso é livro, o comércio livre que eles utilizam, não tem restrição alguma. O Book of Kells, ou seja, livro de Kells. O que é isso daqui? Como eu falei no início para vocês, que muito das pessoas que foram evangelizadas pelo São Patrício, viraram monges, eles decidiram reescrever os evangelhos. Pelo que eu procurei, não tem alteração. Pelo que eu identifiquei, não tem alteração. Foram monges que escreveram, tá? Foi por volta de ano 800 depois de Cristo. E nesses livros eles têm os 4 evangelhos que a gente conhece. Porém, nunca foi concluído. Aqui é a Trinity College, é a universidade deles, onde está guardados os livros. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma identificação. As fotos não estão muito boas porque era proibido tirar foto, mas a gente tinha que trazer essas imagens para vocês, não tinha como. Então a gente deu um jeitinho de trazer essas imagens. Do jeitinho brasileiro de trazer as fotos, porque não tinha como a gente falar e não mostrar. Que é importante, como, principalmente para gravuras, são gravuras bonitas, no estilo celta, etc. Mas a história é isso, foi feito por monges, nunca foi concluído, são apenas os 4 evangelhos. Aqui a escrita que vocês podem ver que está em gaélico, obviamente, a gente não consegue entender nada, mas são escritas bem trabalhadas e etc. Aqui a gente pode encontrar, poxa, Rafael, mas é difícil encontrar na Europa o mundo evangélico? É difícil, eu tive muita dificuldade, isso foi quase na última semana, eu encontrei uma sociedade bíblica da Irlanda. O interessante, ou engraçado, ou confuso, qualquer é o melhor termo que vocês vão achar para encaixar, é porque não vende somente itens gospels, vende itens do mundo católico, do mundo budista, do mundo judeu, espírita, então não é somente focado para a Bíblia, engloba todas as religiões. E aqui embaixo a gente tem a identificação como é feito dentro das livrarias. Não tem identificação, ou sem identificação, ou está escrito espiritualidade, e está tudo de forma aleatória. Normalmente, essas partes de espiritualidade, religião, é no subsolo das livrarias, não é algo exposto. Fica perto de onde tem as crianças, então foi bem difícil de encontrar, foi bem difícil mesmo. Aqui, como eu falei para vocês, ali a gente tem Dalai Lama, a Bíblia do budista, do Islã, então é algo tudo muito confuso, eles não têm uma segregação. A gente percebe como é uma forma complicada que acontece, e isso acaba influenciando na própria população do país. Aqui a gente pode ver, aqui era uma área extremamente de bíblias, católicas e evangélicas. Aqui no final, a próxima foto a gente vai ver, eu só encontrei... Bom, aqui a gente consegue ver ali onde está marcado em vermelho, tinha 2 únicas bíblias, tá? Dividido, misturado, vocês podem ver. Aqui é somente a identificação daquela primeira foto que eu mostrei para vocês, que era da sociedade bíblica, que está escrito a palavra de Deus aberta a todos. Só que Deus é esse? Primeiro que está com letra maiúscula, eles englobam todas as religiões, querem falar de tudo um pouco. É bem confuso, é bem complicado. Próximo. Isso daqui é uma Bíblia do King James, que muitos de nós conhecemos.
Só que ela não é uma Bíblia, são escolhas que foi feitas pelo autor, editado por Stevenson, alguns livros, algumas coisas comentadas. Eu ia comprar, falei, gente, mas está faltando coisa aqui, está faltando muito capítulo. Então é interessante que eles, é o que já acontece, né? A gente já vê eles começando a podar, começando a restringir algumas coisas para apresentar para o público. Isso na Europa já acontece. A gente tem que dar graças a Deus que no Brasil ainda não está acontecendo, por enquanto. Aqui no interior, vocês podem ver como esse sentimento forte, apesar de tudo, de buscar a Deus, seu cliffs é como se fosse um precipício, tá? Que as pessoas vão visitar. E se você quiser se jogar de se suicidar, você tem um telefone para ligar antes de fazer isso, caso você queira. Aqui a gente pode ver, não tem proteção alguma. Você pula esse muro de pedra que bate mais ou menos na sua cintura e se joga, se você quiser. Então é uma pressão muito grande. Se isso daí não existisse, é porque as pessoas não se suicidavam, assim, né? Mas elas fazem isso, infelizmente. E o interessante é que isso é muito grande, só tem uma única placa, é bem no início. Então às vezes a pessoa quer ir para uma parte mais escondida, uma parte que é com menor movimento. Adianta ou não adianta? Só Deus para tocar a pessoa naquela hora mesmo, né? Agora a gente entra no que interessa a gente, que foi esse nosso foco de estar buscando a Deus. Essa é uma igreja universal que também tem aqui no Brasil. É um centro de ajuda, onde fica aberto horário comercial, quase que 24 horas, a gente pode dizer assim. Pastor brasileiro, e tem os cultos normais como a gente vê aqui no Brasil. A forma que eles fazem de evangelização é de porta em porta com esse colete de identificação. Apesar de não haver nenhum tipo de proibição de você poder ir nas ruas e pregar o evangelho, fazer movimento, fazer campanhas ali na rua, mas essa é a forma que eles fazem naquele país, no bairro que eles estão situados, ir de porta em porta e falar de Jesus Cristo. Aqui é uma igreja de missões que foi encontrada, que por sinal estava próxima daqui. Vocês lembram daquela primeira imagem que falava sobre voodoo, magia negra? É próximo dali, também na rua principal onde o rio corta. É uma igreja anglicana, mas eles têm essa função de missões. Eu nunca consegui encontrar aberta essa igreja. Não sei como funciona, vou ser sincero. Mas existe ali, está plantado no centro da cidade para levar o evangelho às pessoas que realmente precisam. Aqui é uma outra forma de evangelizar, como eu falei para vocês, é liberado, não tem nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de perseguição. Na rua, as pessoas com caixa de som, falando, entregando panfletos. Isso é na rua principal do comércio, é logo no início do comércio. Essa igreja, All Nations, Todas as Nações, foi a igreja que eu frequentei lá no período que eu estava. No finalzinho a gente vai ter um vídeo feito com o pastor. É muito interessante como eu encontrei essa igreja. Eu havia saído de uma outra igreja no domingo e isso foi na terça-feira. Deus, eu preciso de uma outra igreja porque aquela igreja infelizmente não atende o nosso propósito aqui. E me mostra. E eu estava andando na rua, marginando o rio obviamente, e algo me chamou a atenção. Foi uma praça muito bonita à esquerda. Uma praça, eu vou ali, vou tirar umas fotos. Turista, né, gente? Turista tem que tirar foto. E eu entrei nessa praça para tirei as fotos que eu achei interessante. E na hora de ir embora, eu ia voltar pelo mesmo caminho, porque o GPS do meu celular já estava sem bateria, eu não queria gastar mais bateria. Só que o Espírito Santo, quando você está em conexão com Ele, quando você está buscando a Deus, é sensacional. Quem não tem, ou quem tem que estar buscando, eu principalmente busco todo dia mais e mais. Gente, Deus falou, não vai pelo outro, atravessa a rua e vai pela outra esquina. Tá bom, né? Se for plantar panela aqui, a gente planta. Eu atravessei a rua onde era fora da minha rota de retorno e me deparei com essa placa. Eu falei, nossa, que interessante. Não é católica, não é ortodoxa. Bom, vou tirar uma foto, né? Hoje é terça-feira, hoje vai ter alguma coisa. Tirei uma foto para entrar no site. Só que eu não me atentei, isso era o muro da igreja. Eu retornei no domingo e a gente vai ver. Foi excelente, Deus abençoou, Deus falou muito. Consegui levar uma colega de estudo que eu conheci lá na escola. Falei, vou para a igreja, quer ir? Gente, que coisa interessante, eu prometi para Deus, ela vai passar um ano lá, eu prometi para Deus que uma vez por mês eu ia para a igreja. Ela não é católica, ela não é evangélica, ela não é nada, ela acredita em Deus apenas. E ela foi para a igreja comigo, chorou que nem um bebê junto comigo. E o mais interessante é que ela está indo na igreja todo domingo. Amém. Isso me deixou muito contente. Agora, no dia de Páscoa, ela me ligou de lá que ela estava encontrando. Então foi engraçado. Por telefone, com o GPS aberto. Não, vai para a direita, vai para esse lado, vai ter tal. E ela encontrou. Então, gente, isso é extremamente
confortante, é extremamente ver como Deus opera. Às vezes, por uma palavra que você fala, a pastora muitas vezes fala, você não precisa estar com a Bíblia batendo na cabeça de ninguém, é sua atitude, é seu testemunho. A forma que você vai agir ali, Deus vai operar. É impressionante. Aqui a gente tem uma foto rápida do culto, que até se assemelha com o nosso, que a gente tem o data show, mostrando ali o que está sendo falado, o pastor à frente, e aqui está escrito Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Foi muito interessante, o pastor está à frente junto com a esposa dele que também toca. A igreja tem mais ou menos 25 nacionalidades, brasileiros principalmente, coreanos, africanos, então é muito legal. E é uma igreja missionária também, tanto que o nome é Todas as Nações, né? Aqui é mais fotos que a gente pode ver, as bandeiras representadas dos países que estão ali ao fundo. Aqui a gente tem o pão da vida, Jesus Cristo, e ali ao fundo à esquerda, próximo da pessoa sentada, é o mapa mundi também. Não é à toa que a igreja não é entre quatro paredes. Nós somos a igreja e nós temos que ir pelo mundo. Jesus Cristo nos mandou. Quem somos nós para ir contra tudo isso? Não é à toa também que a gente tem o nosso mapa mundi aqui agora, para a gente cada vez mais buscar isso e Deus abençoar da forma que tem que ser. Agora a gente vai estar passando a entrevista que eu fiz com o pastor. Talvez a legenda possa não estar 100%, peço desculpas antecipadamente, mas todo o sentido e tudo que foi passado está aí. Eu rogo muito, eu prezo, que eu oro muito, clamo a Deus que toque. Todos nós aqui, nós somos jovens, nós não somos pessoas de 80, de 90 anos, e mesmo se fôssemos, Deus é operar do mesmo jeito. Então que toque o coração, que realmente esse chamado... Missões, gente, não é a gente ir para outro país todo o tempo, não é pra gente ser... Missões é quando a gente sai de casa, todo dia. A gente sai de casa, se tem a oportunidade, poxa, eu tenho um negócio melhor do que você está usando, sabia? Muito melhor. E vai, é interesse. Antes de começar, eu só tenho um testemunho. Eu cheguei lá numa sexta-feira de noite e fui para um hostel, porque a residência que eu ia ficar ainda não estava liberada. E um hostel com 6 pessoas dentro de um quarto é complicado. Mas enfim, Deus sabe o que faz. E na sexta-feira à noite eu já tinha tomado meu banho, eu estava sentado lendo a minha Bíblia e chegou uma suíça e ficou na cama de cima. Ela foi pro banho dela, voltou, ela, o que você está lendo? Gente, o meu inglês não é dos melhores, mas Deus faz. E eu falei, eu estou lendo a Bíblia. Ela sentou no chão, para ficar na mesma altura que eu, e começamos a conversar de Deus. Ela tem a minha idade, 26, 27 anos. A gente começou a falar, e ela, poxa, eu sempre quis ler a Bíblia inteira, mas nunca tive. Eu perguntei, seus pais são... O que seus pais são? Você... Não, a gente só acredita, mas assim, acreditar por acreditar, porque talvez seja uma convenção, algo conveniente a eles, não sei. E eu comecei a conversar, poxa, mas é bom, é legal, a gente, é quem a gente pode confiar. A gente está aqui sozinho, a gente sabe para quem a gente pode confiar. A gente não pode não ver, a gente não vai ver, mas a gente vai sentir. E eu acredito que aquilo tocou ela, que ela falou, não, eu vou sair, eu vou beber. Eu falei, se você quiser a gente vai tomar um café, vamos, a gente pode continuar conversando. Não, eu vou sair, eu vou beber, que eu tenho que aproveitar, depois começar a trabalhar. Eu falei, tudo bem, Deus abençoe. E ela voltou, acredito que por volta de meia-noite, uma hora que eu acordei com a pessoa subindo na cama e ela reclamando. O reclamar dela foi, eu podia ter ficado aqui, eu podia ter trocado uma ideia com o brasileiro, porque eu acredito que algo deu errado naquela saída dela. Então é interessante que eu acredito que a semente foi plantada e agora Deus vai trabalhar. Por isso que eu digo, gente, sair de casa é um campo missionário, não precisa ir todo o tempo para fora, para outra cidade. Se a gente tiver isso em mente, consciência disso, Deus opera. Bom, agora a gente vai estar passando o vídeo, é um vídeo curto de quase 8 minutos, e aí depois a gente vai estar passando aqui para passar a palavra. Because Ireland was a Catholic country, there's still a degree of Christian influence. Okay. Even though in many respects the nation has turned from Catholicism and turned away from that, but still there's still I think there's still a degree of Christian influence in the way that people think.
Now, I mean, particularly in the media, there's a lot of liberal viewpoints, politicians, etc., trying to push abortion and gay marriage. Particularly since Ireland's joined the EU, I think a lot of things have changed. People's perspective, people's views, morals, etc. have probably changed a lot from what they were 20, 30 years ago. But it's not a bad place to be in, I think, because in some ways, you know, because Ireland was such a traditional country, it was quite difficult to preach the gospel. It was probably more difficult to preach it when it was Catholic, strongly Catholic, because people couldn't see beyond the religion as such. Yes, people were automatic, they were brought up as Catholic, but you know, as you understand, there's a big difference between being brought up in a church as to having an actual relationship with Jesus Christ. So, to us, the gospel really only came to this country in the last 20 years or so. You know, 20 years ago there wasn't many Christian churches, where today now there's a lot of different nationalities. It's a new movement of God's Word, I believe, in Europe, and particularly, I would say in Ireland, it's definitely a movement of God's Word, and I'm very excited. You know, God has brought a lot of nations to Ireland. I mean, our church alone has probably over 25 nations, different Christians, different, you know, and they all bring something as well, you know. It's changing. It's changing. It's not easy. It's a missionary ground. Throughout the nation. Yes. So, I mean, sometimes, you know, people, you know, been brought up in maybe denominational religion, don't understand the difference, and you know, they think it's strange, but you know, it's just, that's why I guess the church has to go to the world. And what about the audience, the people here? More young people? Well, we've quite a young population in Ireland, so you know, we find people open to the gospel. Now there is a lot of people that are hostile as well. You know, this atheism is obviously growing among people as well. Before, yeah, you know, I mean, I think it's become a more popular viewpoint than it was. You know, but you know, I mean, I think the gospel is the key, and the gospel can function in any environment, no matter how hostile. Yeah. And sometimes we think in hostile environments the gospel won't, and yet you look in places like China where in very hostile environments, and yet the gospel is growing tremendously. So, you know, I guess we just can't limit what God can do, you know, but I love this nation, and I believe God has got great things in store, but you know, we really appreciate all that the Brazilian people have done in this nation. Brazilian people love Jesus. We have a lot of Brazilian people in our church, and they're faithful, and they serve, and they help. It makes a difference, you know. I mean, when we work together, the gospel. You know, there's only one church, only one kingdom. And God is God in front of all this. So. Yes, it's His kingdom. It's His world that He died for, and I think we have to keep that. We have to remember that, and not forget that we're not in competition with each other. No, we're called together to serve, to reach our world for Jesus. If you other Christian church here, then yes, you're like. Have a connection, or every church? I mean, I think worldwide there's a tendency, because of our human nature, to become competitive or exclusive. But you know, once a month there's a pastor's prayer meeting in the city where the pastors come together and we pray, talk to each other, and I think it's good because it breaks down barriers. Yeah, we just assemble together just to pray together. We're not from the same denomination or anything like that, but we just meet together to pray. And I think it's important, you know, because, you know, we're in it together. You know, like I said, it's interesting you said, because in Brazil you don't have this kind of different pastors of different denominations. No, everyone in his own. Yes. And pray into the God. So yes, and I think that you know,
I mean, I think that mentality has limited the gospel because, you know, I know what it's like. I mean, I come from a small town, and in that small town, the church I was in, other churches came, and I know that there was a good feeling between the churches. They didn't talk to each other, and you know, just a case in point, this is somebody started a church in that town, and they sent me a Facebook request to be a friend, and I had to ask myself, well, would this cause offense if I accept them as a friend? And then I started to think, well, you know, they haven't started a mosque. They are trying to reach people for Jesus, and I think we got to keep the big picture and I appreciate all of us to become passionate about the work we're called to. All of us to become passionate about our church, and that's good. But it's important to remember, like Elijah, God reminded Elijah, you're not the only one. There are 7,000 others. You know, and I think the moment we get the idea that we are God's man alone, that we are God's church, that we are whatever, you know, God can show us very quickly that He can work without us. And so we gotta keep a humble heart and keep an open heart towards each other. Someone to be ready. Yeah, if you don't want to do the work, you know, God, somebody else will. But you prepare for it. Yeah, it's important, you know, to love each other in the body of Christ. We might not all believe the same. You know, reality is, I think a lot of things aren't going to become clear till we get to heaven. You know, and we can spend our lives fighting with each other, or we can just choose to love each other like Jesus said. And even if we can't agree in some points, we can still love each other and pray for each other. And you know, at the end of the day, you know, I mean, if we're getting people saved, that's what matters. And you know, whether or not they believe in healing or miracles or praying in tongues, you know, at the end of the day, if they love Jesus and want to get people saved, then you know, great God bless us. Yeah, that's so thank you very much for the interview. Nós ainda vamos cantar uma música, mas o mais interessante, as músicas que foram escolhidas, elas têm tudo a ver com o que foi dito aqui. E uma coisa fundamental que nós temos que compreender, e que eu fiquei muito feliz quando o Rafael chegou, às vezes eu pergunto a Deus, quando eu abri essa igreja há 5 anos atrás, não tem nenhum dos membros aqui hoje. Alguns estão espalhados pelo Brasil e 2 dessas pessoas estão na Itália. E eu comecei a pensar, mas Senhor, e Deus tem falado comigo que daqui muitas pessoas vão partir para muitos lugares, mas vão levar essa semente. Deus sempre disse que seria uma igreja missionária. Deus sempre disse que daqui partiriam pessoas para o mundo inteiro. E eu não conseguia compreender como. Mas depois que nós viemos para cá, quando eu olhei as pessoas todas novas e diferentes, eu pude compreender que aquela semente que nós lançamos, quem dá o crescimento é Deus. Se você aprender línguas, se você tem uma profissão boa, se tudo que você tem foi dado por Deus e deve ser usado para a glória dele. Amém. Esse pastor é um exemplo. Ele fala outro idioma, deve falar outros idiomas, mas tudo para a glória dele. Com certeza ele estudou, com certeza ele fez algum curso, com certeza, mas ele vive para que o nome de Jesus seja glorificado. Todos nós aqui recebemos algo de Deus. Todos nós aqui recebemos muitas coisas de Deus. Nós temos uma família, nós temos amigos, nós temos aqui a igreja que ora por nós, e tudo isso vem de Deus. Que nós possamos ser gratos a Deus. Amém? Amém. Vamos ainda louvar o Senhor. Quem tiver.